Olá, então nós vamos continuar aqui, pessoal, a nossa aula a partir da janela de projeto. Essa é a janela mais importante, a principal janela do programa, porque ela permite que a gente possa navegar entre os diversos pavimentos da nossa estrutura, né? Então eu tenho aqui todos os pavimentos tipo, a cobertura, o térreo. Dentro de cada um, né, desses pavimentos eu tenho o croquis, a forma e a arquitetura. São regiões, né? São estruturas aonde a gente vai estar lançando os elementos do nosso edifício, que a gente vai estar vendo mais para frente, mas essa é a principal janela do programa, desde a possibilidade de exportar e elaborar cortes, pranchas, modelos 3D. Então nós temos toda uma série de recursos, né, disponíveis aqui para visualização e para uma rápida utilização do programa. Tenho todos eles aqui. Mas eu quero falar e eu quero mostrar algumas configurações iniciais que são importantes para que a gente dê o prosseguimento do lançamento da estrutura. Então, aqui em projeto, nós vamos configurar 2 pontos. Primeiro, definir o sistema de unidades. A gente sempre vem trabalhando em todas as nossas aulas de concreto armado com sistema internacional. Então, obviamente, o programa tem que estar compatível com esse sistema internacional. A gente vai configurar agora. E também a pasta padrão para salvamento dos arquivos. Ele tem um sistema de salvamento automático, né? Ele tem um backup. Então, é importante a gente saber aonde essas informações serão salvas. Então, aqui em configurações, vocês vão encontrar aqui em sistema, aqui embaixo. Primeiramente, ó, as unidades. Então, vamos verificar. Nessa máquina que eu estou trabalhando com vocês, tá? Ela já está configurada para o sistema internacional. Vejam que a gente está vendo todas as unidades em quilonewtons, ou seja, em newtons e metros, tá? Mas caso vão existir máquinas, por exemplo, que tá no MKS, que é quilograma força metro, tá? Então é importante que vocês façam essa conversão. Então estão aqui os sistemas, né? Sistema internacional, MKS, sistema europeu e sistema inglês. Nós vamos trabalhar aqui com o sistema internacional. Então vejam, todos os carregamentos vão ser lançados em quilonewtons. Se for carga concentrada, quilonewtons. Se for distribuída linear, ou seja, o carregamento de uma parede, quilonewton metro. Se for distribuída por área, quilonewton por metro quadrado. Pressões também, né? Todas em MPa e em quilonewton por metro quadrado. Momento em quilonewton metro. E aqui um detalhe: sempre que vocês forem de repente precisar lançar alguma linha, né, ou seja, medidas de comprimento, você vai lançar em metro. As seções transversais de vigas, pilares, vocês vão perceber que quando vocês inserirem algum desses elementos, ele vai pedir para vocês as dimensões em centímetros. E as armaduras, elas vão aparecer em milímetros, tá? Então, isso tudo aqui já está configurado. Aqui vocês podem configurar aqui, né, a pasta padrão onde vai ser salva, né? Isso é importante. Vamos relembrar que a gente está trabalhando. Tudo que vocês fizerem aqui será salvo nos computadores do laboratório do Lab 9. Então, além de salvar em uma pasta, vocês podem criar uma pasta no desktop, deixar e salvar lá, mas é importante que vocês façam um backup, porque esses computadores estão sendo utilizados por alunos de outras turmas também, né? E acidentalmente essa versão, esse documento de vocês pode ser excluído, ou até mesmo numa limpeza rotineira, né? Esses arquivos podem ser excluídos. Então, a toda a aula, conforme vocês forem avançando no desenvolvimento do projeto, sempre vocês devem estar subindo isso para a nuvem ou fazendo algum tipo de backup, enviando por e-mail para que vocês tenham a última versão, tá? Não confiem que ela vai ficar sempre salva no computador, tá? Mas de qualquer maneira, as versões de backup vocês podem configurar aqui nas pastas padrão. Se por algum problema durante a aula você perder esse arquivo, você tem como recuperá-lo. Então, essa
essa aqui é a janela para fazer a configuração das unidades e das pastas padrão. Deixa eu mostrar agora o ambiente croquis. Então, vamos abrir aqui o pavimento tipo 1 e clicar em croquis. Então, a gente já tem aqui o nosso ambiente croquis. Ele é muito similar, né, a uma área de trabalho do AutoCAD. É claro que o objetivo aqui não é desenhar elementos, e sim lançar elementos. Para isso, a gente vai importar uma planta arquitetônica em DXF ou DWG, para que a partir dessa planta arquitetônica a gente possa fazer o lançamento dos elementos estruturais, tá? Então o objetivo não é elaborar desenhos aqui. O que é comum às vezes a gente manipular são linhas, você puxar alguma linha, algum ponto, tá? E isso é possível que se faça, tá? Mas não é o objetivo principal. Então vejam que esse ambiente aqui, né, nós temos os menus que agrupam todos os comandos do Iberic, né, separado de acordo com a sua classificação. Então eu vou só mostrar aqui, por exemplo, alguns. Construir. Então eu tenho aqui nesse menu construir, eu posso desenhar uma linha, uma poligonal, um retângulo, um círculo, um arco, posso inserir textos, cotas, achuras, assim por diante. No menu manipular, né, nós temos as opções de mover, de arrastar, rotacionar e espelhar. Então, alguns recursos aí que podem facilitar o nosso lançamento. Mais algumas ferramentas como offset, unir, estender, cortar, ajustar, medir, desligar ou isolar níveis e assim por diante. Os comandos de visualização, eu vou mostrar, aqui é uma maneira, eu vou mostrar também na sequência os comandos de visualização, mas aqui é uma maneira de acessar esses comandos de visualização, mas nós temos também nas barras de ferramentas os ícones que ficam aqui, né? Esses seriam os ícones de visualização. E eu diria que o menu mais importante e fundamental para a utilização do Iberic, que são os elementos onde a gente vai, é o menu onde a gente vai adicionar os elementos estruturais. Então vejam, eu tenho aqui elementos, fundação, adicionar uma fundação. E aí, assim por diante, pilares, vigas, lajes, escadas. A partir desse menu você pode estar lançando todos os elementos estruturais. Eu confesso que eu uso bastante dessa forma, o que não impede que vocês lancem através das barras de ferramentas. Ó. Por exemplo, inserir pilar, inserir fundação, inserir viga, inserir laje, inserir barra. Então, também temos todos esses comandos aqui na barra de ferramentas. Nós podemos também configurar essa área CAD. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com um fundo branco, mas eu posso configurar, só que acessar configurações, CAD. Então, eu tenho, por exemplo, como definir o tamanho do cursor. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com cursor um pouquinho menor. Eu coloco 5. Vamos puxar aqui. 5%. Tamanho da mira, pode deixar 8 pixels, acho que fica confortável. Eu coloquei aqui como ponto de captura a cor azul e o fundo branco, mas, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos colocar um fundo preto. Eu acho que a maioria de vocês vão observar, e até porque é um default do Iberic, ter fundo preto e o ponto de captura, se não me engano, está em amarelo, tá? E aí fica, ó, dessa forma aqui. Se eu for construir uma linha, a gente vai ver que a linha aqui está em azul, né? E claro, vai depender do layer que vocês configurarem, mas vamos mostrar aqui um ponto de captura. E aí, no caso, se eu for construir uma nova linha,
né, vai aparecer o ponto de captura em amarelo. Isso significa que a partir do momento que esse ponto de captura ele aparecer, significa que ele vai estar pegando exatamente a extremidade dessa linha, mesmo que você não esteja posicionando o seu cursor exatamente ali, né? Mas a partir do momento que o ponto de captura, né, aparece esse quadradinho amarelo, ele aparecer na sua tela, isso significa, né, que a linha vai sair da extremidade. Então, é uma conveniência de vocês, o que vocês preferem, se é trabalhar com a tela em fundo preto ou branco, né? Mas vocês podem estar configurando isso através aqui de configurações CAD. Deixa eu voltar para o branco. Perdão, aqui. Azul a captura. Deixar até o azul claro, acho que vai ficar melhor. Branco. Vamos lá, magenta. Vou colocar o magenta. Tá? Então, vou trabalhar dessa forma aqui.